A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz com mais oportunidade de trabalho na Seara. Vamos estudar hoje o Evangelho de Jesus com muita paz, com muito amor, com muita luz. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre subpersonalidade. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988-012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Já vivemos várias vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações. Na encarnação, ninguém erra de endereço. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre subpersonalidade. Só ao tornar-se adulto, continuar manipulando as pessoas com esse tipo de atitude a fim de conseguir cuidados e zelos, obviamente, estará usando uma forma inadequada de se relacionar. Então vejam bem, essa subpersonalidade, o que leva pessoas, a cometer tais sandices. Estará debaixo de lado e espontaneidade, sinceridade, princípios vitais em relação a qualquer pessoa humana. Ou seja, uma pessoa sem credibilidade. Isso é muito ruim. Embora o papel de manipular tenha sido proveitoso em certo período da vida, principalmente de algumas crianças, o que lhe garantiu reconhecimento e amor dos outros, se perpetuando com certeza de semelhantes. Essa atitude pode impedi-la de encontrar formas maduras e saudáveis de convivência. Mais uma vez eu volto a falar da responsabilidade dos pais em forjar na criança valores morais que fará dele um jovem equilibrado, um adulto sério com responsabilidades. Quando ele não tem essa formação, provavelmente ele vai se perder ao longo da caminhada. A manipulação é um entre e muitos padrões comportamentais adquiridos nesta ou em outras existências. Portanto, a subpersonalidade manipuladora é uma das inúmeras facetas do ego construídas ao longo da vida. Torna-se um problema gravíssimo que, em alguns casos, vem também de outros tempos. Somos naturalmente aprisionados ou libertos pelas nossas próprias criações, de acordo com as correntes mentais que idealizamos.
precisamos distinguir os traços característicos dessas personalidades parciais, visto que, se nos identificamos fortemente com qualquer uma delas, poderemos nos deliberar ou prejudicar nosso crescimento espiritual e emocional. Apresentamos a seguir um jeito simples de entender as várias facetas de algumas de nossas subpersonalidades. Então vamos lá. Podemos denominá-las de forma figurada, utilizando seus respectivos conteúdos psicológicos. Tem aquela que é a narcisista, a outra magoada, a aconselhadora, a ferina, a manipuladora, a impecável, a sistemática, a sabe-tudo, a candura, a salvadora, a Marte, a melindrada, a super-heroína, sempre certa, e outras tantas. Todas elas são prejudiciais, né? O narcisismo é aquela coisa, né? Parece que é de outro mundo. A pessoa se acha o centro das atenções, se sente mais importante, mais linda de todo o planeta. Aquela que fica magoada com qualquer coisa, você não pode nem sequer falar certas palavras, tem que caminhar ao lado dela pisando em ovos. Isso é um problema sério. A aconselhadora, que aconselha todo mundo, menos a si própria. A ferina, aquela pessoa que está sempre irritada, difícil, né, de você ter uma boa relação. A manipuladora, manipula com muita facilidade, mas é tudo uma falsidade. Aquela impecável, né, que se sente certa em tudo que faz. Sistemática, quantas pessoas sistemáticas nós encontramos? Difícil também de relacionamento. Aquela que sabe tudo, você fala de um assunto, ela sabe, fala de outro, ela sabe, dá sua opinião contrária, sempre contrária, e normalmente não sabe nada. Aquela que se posta como candura, né, como um ser perfeito, e na verdade não tem nada a ver com isso. Aquela pessoa que se apresenta como salvadora de um problema grave, de todas as coisas. A Marte, aquela que se faz de coitadinha, isso é lamentável. A melindrada, nossa, como tem pessoas melindradas no meio religioso. Qualquer coisa que se fala é como louça, quebra, ou barro. Aquela que se sente super-heroína, né? Herói de tudo. E a sempre certa. Aquela que diz que está sempre certa, que você está errado, só ela está certa. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome, do meio espírita, por incrível que pareça, uma pessoa que trabalha também na divulgação da própria doutrina, e aí se contrariá-lo. Ninguém presta, todos estão errados, menos essa pessoa. É importante acolhermos nossas superpersonalidades, sejam quais forem, com aceitação e cordialidade. Elas podem nos mostrar as tarefas que ficaram inacabadas, o que temos que fazer para não perpetuar padrões do passado, além de indicar-nos as lições de transformação íntima que precisamos efetuar. Portanto, é uma dica para todos nós pensarmos com clareza o que estamos fazendo. O desenvolvimento de uma criatura sadia exige consciência de si, ou seja, consciência reflexiva sobre si próprio, sobre sua condição, seus processos interiores, caindo naquela questão, conhece-te a ti mesmo. Essa autoconsciência é que nos dá a habilidade para diferenciar e identificar nossos conteúdos psíquicos e alterá-los, melhorá-los ou renová-los. Quando o Senhor Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em sua casa. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus levantou os olhos e o buscou. Sim, tinha uma multidão passando, ele estava em cima de uma árvore, no sicômoro, nós sabemos que é uma figueira, por ser muito baixinho. Quando Jesus disse essas palavras, ele não o identificou entre a multidão, mas quando o Cristo eleva os olhos, ele percebe. É o reencontro daquele que busca com a criatura que se procura. É incontestável que todos nós um dia ficaremos frente a frente com a realidade maior, pois ela, por sua vez, também nos busca e vem ao nosso encontro.
Um dia estaremos diante da nossa própria consciência. Isso ocorre normalmente logo após a nossa desencarnação. Mas vamos encontrá-la enquanto encarnados, porque vamos vencer várias barreiras. Ao estabelecermos com a conexão com o self ou si mesmo, experimentaremos uma abundância e ilimitada visão de acesso à sabedoria, alegria, afetividade, coragem, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade e perdão. Devemos reconhecer que o primeiro passo para a renovação das atitudes é deixarmos de olhar o mundo através de uma máscara ou personalidade que nós apresentamos aos outros como real, que muitas vezes nada tem a ver com a realidade. E nos ligarmos à amplitude do centro ou self, ou seja, com nós mesmos, e distinguir a sensação entre o relacionamento como o eu pequeno e o eu real, ou seja, com a própria alma. Então, meus caríssimos irmãos, meditemos sobre tudo isso, façamos sempre que possível uma autoanálise, uma introspecção, para entendermos o que devemos ser mudado em nossas vidas. Quando se diz, hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje é teu melhor tempo. Desrespeito por parte de companheiros. Sofres perda financeira. Sofres falta de afeto verdadeiro. Sofres de solidão, mesmo entre teus familiares. Sofres pelo falecimento de entes queridos. Sofres deserção de amigos amados. Sofres decepção com parentes em quem depositavas confiança. No entanto, teu agora é a melhor chance que Deus te deu para fazeres nova avaliação de teu conceito de fidelidade, de amizade, de respeito, de amor, de finanças e de prosperidade, de morte física ou moral, de desilusão, de desapego. Hoje é o tempo de mudança. Agora é a melhor hora para mudar. No ranking da mudança, o tempo sempre introduz novidades. Quer dizer, a cada instante traz algo que não era feito antes. Ele ocupa a posição número 1, sendo considerado o grande inovador no mundo. A existência humana nada mais é do que uma rede tecida através do tempo pelos fios de hábitos. Essa rede é geralmente muito tênue para ser notada e muitas vezes forte demais para ser rompida. Reflete, reelabora e refaz teus ideais, ideias e crenças. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é teu melhor momento para ouvires a voz da renovação. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e por porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. O sectarismo, há tanto tempo predominante nas atividades da fé, encontra nesse versículo de Paulo de Tarso, aos Filipenses, um antídoto contra o espírito polêmico e invejoso. A atitude sectária ou intolerante pode ter como base a estrutura psicológica da inveja. São sinônimos de porfia, discussão, polêmica, desavença, disputa, contenda em torno de questões que suscitam desentendimentos e que podem levar a ataques verbais e até físicos. Quase sempre, os polemizadores cultivam exteriormente uma postura de certeza absoluta, por causa de dúvidas profundas em sua mente inconsciente. Quem tem convicção no que diz não altera a voz, nem tenta vencer ou persuadir, de forma obstinada, a nenhuma pessoa sobre suas ideias e ideais. A emoção da inveja se misturam os da raiva, da frustração e do despeito nascidas diante da felicidade e prosperidade de outrem. Ela é uma afronta
a individualidade alheia, produzindo nas pessoas uma sensação de impotência e de falta de valor. Nasce do despeito de quem observa o bem-estar e sucesso da originalidade das criaturas que são o que querem ser e que fazem as coisas do modo como querem fazer. Os invejosos examinam-se constantemente e, ao mesmo tempo, cobiçam as habilidades dos outros, sejam elas materiais, pessoais, psicológicas, emocionais ou espirituais religiosas. Possuem uma amargura íntima em face da constatação da prosperidade e do progresso de seu semelhante. A inveja objetiva tanto as propriedades como o prestígio, o ter quanto o ser. Não são os bens, mas também as qualidades do próximo, podendo tornar-se um comportamento crônico na vida do ser humano. O contato com outras criaturas nos atrai, nos seduz, nos conduz a querer mais, a desejar sempre coisas novas, e nós nos impomos alvos cada vez mais elevados. Na infância, crescemos olhando os nossos parentes importantes e amigos da família. Quando adultos, notamos o que fazem artistas bem-sucedidos, os modelos de beleza, as personagens políticas e religiosas, as figuras em destaque, indivíduos afortunados, e nos comparamos com eles. A inveja é instigada pelos desejos exteriores, mas esses anseios desmedidos podem nos levar, com frequência, a decepções e desgostos por não conseguirmos satisfazer nossa exigência idealizada. Em cada aspiração, há muitas vezes a possibilidade de perda. A frustração sempre aparece quando não conseguimos eliminar o estado de tensão ou excitação corporal criado por nós mesmos, ao não atingirmos o objetivo cobiçado. Nem sempre alçamos o êxito dos outros. Somos constrangidos, então, a retroceder. Essa decepção pode assumir várias formas emocionais: vingança, raiva, ódio, tristeza, desinteresse, ou mesmo repulsa e desprezo pela figura em destaque com a qual nós havíamos identificado. Em decorrência do desejo frustrado, tentamos afastar de nossa mente a pessoa que havíamos supervalorizado, depreciando-a, diminuindo seus valores e qualidades pessoais, afirmando que ela nada vale. Essa é uma das origens primordiais do surgimento do boato maldoso, da maledicência ou da calúnia. A inveja pode ser analisada como um mecanismo de autodefesa. É a tentativa de uma pretensa proteção por meio de uma atitude de repulsa ou de desvalorização de outrem. Os mecanismos de defesa do ego são processos mentais construídos para proteger nossa vulnerabilidade. São medidas de autoproteção que permitem ao indivíduo sustentar sua integridade psicológica, servindo-se de um auto-engano. Muitas criaturas, por não conseguirem conviver com seus reais sentimentos e emoções, tentam contê-los ou encerrá-los, disfarçando-os ou omitindo-os. Através desses mecanismos, almofadamos nosso ego para evitar maiores lesões ou danos. São tentativas de proteção e, ao mesmo tempo, barreiras que impedem o encontro com o eu verdadeiro. Outra fonte básica da inveja é encontrada no hábito da comparação. Para sabermos o nosso alto valor ou o quanto somos queridos, nos comparamos com as qualidades de outras pessoas. Igualmente, começamos na fase infantil a nos colocar frente a frente com o outro, nos julgando e comparando com nossos irmãos, primos e outros parentes próximos. Em outras circunstâncias, são os próprios pais que estabelecem comparações, criando uma espécie de classificação e nivelando as criaturas em iguais, superiores ou inferiores, a algo ou alguém. A seguir, no decorrer da vida, esse confronto ou julgamento se perpetua com os colegas de escola, com os amigos em agremiações comunitárias, em instituições religiosas e em outras atividades sociais. Continuamos sendo avaliados e avaliando tudo que existe ao nosso redor, querendo ser os melhores, os mais considerados e aplaudidos, enfim, os superiores. Se não acionarmos os dispositivos psicológicos para conter esse impulso,
ele pode se tornar desenfreado, incitando-nos a disputar, avaliar e julgar continuamente a tudo e a todos. O ciclo de comparação pode se manter em nosso cotidiano por tempo indeterminado, algumas vezes atenuado, outras vezes mais intenso. Ora damos passos à frente, ora passos para trás. A inveja se traduz sempre por uma atitude de competição, em que o prestígio, o sucesso e o poder não são conquistados, e sim ambicionados, uma busca daquilo que pertence a outras pessoas, ou é mérito delas. A aspiração e a avaliação são dois pilares válidos e estruturais do nosso mundo íntimo, mas podem se tornar fontes da inveja. Precisamos nos apropriar de nossos valores inatos, pois todos temos forças em potencial que tendem a crescer, ampliar, expandir e nos conduzir à realização de ser, ter, fazer o que almejamos. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos a humanidade enfrentou a intransigência dos religiosos fanáticos e fundamentalistas que anunciam Cristo por inveja e porfia, enquanto outros por boa vontade. Budistas, católicos, judeus, hinduístas, espíritas, protestantes, muçulmanos e outros tantos religiosos transitam influenciados pelas garras da porfia e da inveja, como se a religiosidade se exprimisse através do fermento da separação. Todos os indivíduos devem evitar a ameaça do sentimento faccioso, que adia indefinidamente a paz no planeta e sublimes construções espirituais. Na casa do Pai não há diferença entre as criaturas. Muitos querem se apropriar da divindade, mas se esquecem de que a paternidade divina é a herança sagrada de cada ser humano. A verdadeira religiosidade vai além dos territórios geograficamente delimitados pelos homens e, por consequência, elimina as fronteiras culturais, psicológicas e sociais que envolvem os povos da terra. O ser desperto não se prende a nenhuma doutrina de caráter discutível, de cujos adeptos se espera que a aceitem passivamente. Ele não as deprecia, nem as combate pela polêmica. Pode não aceitá-las, mas as respeita. A inveja surge como um relâmpago, atrelada à ideia que temos de nosso próprio valor e do valor que atribuímos aos outros. A cada confronto invejoso, encontramos sempre algum obstáculo que nos coloca em risco e dificuldade. A cada cobiça frustrada, há o perigo de naufrágio moral. Os seres despertos por amor proclamam a Cristo. São considerados homens de boa vontade. Entendem a religiosidade como um estado de alma e, por isso, não se vinculam a nenhuma organização de ordem hierárquica. Essa religiosidade provoca neles o despertar do reino dos céus, o relacionamento com a própria alma. Mesmo quando somos os invejados, sentimos uma atmosfera densa e nociva. A inveja dos outros nos insulta e zomba de nossas melhores intenções, aos que procuram restringir nosso próprio valor, desabonando nossa imagem e, dessa maneira, tentam sufocar nosso jeito de ser e de viver, intoxicando o dia a dia. A inveja é uma forma terrível de agressão. Todos os indivíduos devem evitar a ameaça do sentimento faccioso, que adia indefinidamente a paz no planeta e sublimes construções espirituais. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar pelas garras perturbadoras da inveja e porfia. Espessos obstáculos lhe impedem uma unificadora visão de maioria. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Somos do bem? Num primeiro momento, quando ouvimos a indagação,
respondemos de imediato. É claro que somos do bem. Trabalhamos, temos nossa família, participamos de reuniões em nosso templo religioso. Somos cidadãos honrados. Cabe-nos, no entanto, irmos um pouco mais fundo em nosso autoexame. Será que, como cidadãos, cumprimos todos nossos deveres sem precisar que alguém esteja de olho em nós? Somos realmente corretos em todas as nossas ações? Soubemos de uma advogada que compareceu a um serviço de fotocópias para duplicar páginas de um processo judicial. Solicitou que a atendente providenciasse cópia das 20 primeiras páginas. Quando as recebeu, comentou que se enganara. Na verdade, precisava somente das 15 primeiras. Então, a funcionária calculou o valor e lhe entregou uma nota para que pagasse pelas 15 cópias. A advogada, contudo, disse que pagaria por todo o trabalho feito. Afinal, ela pedira as cópias e deveria pagar por todas as que encomendara. Uma senhora que estava no balcão, aguardando a sua vez para ser atendida, muito admirada, perguntou: "A funcionária cobra a menos e a senhora vai pagar o certo?" "Exatamente", respondeu a interpelada. Precisamos ser honestos. A atitude parece inédita, embora ocorra de forma mais frequente do que imaginemos. Afinal, a pessoa de bem age simplesmente sem alarde. Faz o correto, paga o correto, fala o correto, defende o que é certo, esteja alguém olhando ou não. A pessoa de bem não se utiliza de falsos mal-estares para conseguir mais um dia de folga no feriado que se anuncia. A pessoa de bem não inventa desculpas tolas para sair uma hora antes do final do expediente, porque deseja aproveitar a estrada antes que todos se encaminhem para as viagens de final de semana. A pessoa de bem admite o erro quando o comete, assume a responsabilidade e se dispõe a consertar, ajustar o que seja necessário. A pessoa de bem é aquela que leva muito a sério os seus valores morais. No papel de pai ou educador, se esmera em exemplificar isso para os seus filhos ou educandos. Honestidade é característica da pessoa de bem. Uma virtude que exige que deixemos a zona de conforto dos nossos interesses pessoais para agir de maneira clara e exata. Comentam nossos avós e bisavós que, em sua juventude, a palavra de um homem valia mais do que qualquer papel. Se alguém se comprometia a executar uma tarefa, com certeza a realizaria da melhor forma e utilizaria primorosa matéria-prima. Se alguém contraía uma dívida, sua palavra de homem de bem não exigia que assinasse papel algum. Ele pagaria, mesmo que tivesse que fazer sacrifícios enormes. Honestidade, admirada e valorizada pela sociedade, faz muita falta entre nós. Para os que a abraçamos, é bússola que nos guia às ações, base sólida sobre a qual estabelecemos nossas relações duradouras. Como um farol orientando os navios em meio à neblina espessa, ilumina nosso caminho, promovendo a harmonia e o bem-estar da comunidade em que nos situamos. Esmeremo-nos em exemplificá-la todos os dias, em qualquer situação. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao iniciar mais uma semana de trabalho, junto aos nossos irmãos do outro lado do microfone, sempre nos ouvindo, seja através do rádio ou da internet, pedimos, Senhor, que os abençoe, trazendo paz em seus corações e que possamos trabalhar juntos, nos interagindo por mais tempo, divulgando a boa nova, porque é a divulgação do amor. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que possamos viver esses ensinamentos do Evangelho de hoje de Jesus, que em todos os momentos, e onde transitarmos,
muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.